Chega aqui, Estanciano, chega aqui, Estanciana, bom dia! Hoje o Estanciano à Beça tá mais que especial. A gente veio aqui visitar, viu, um dos grandes nomes da arte plástica aqui no município de Estância. Claudo! Chega aqui, Claudo! Que coisa boa lhe encontrar, viu? Prazerzão. Prazer todo meu irmão. A gente veio aqui falar um pouco da sua história, da sua arte, quem é Claudo, em que você se inspira dentro do que você produz, que é essa arte maravilhosa. Um prazer. Tá certo, vamos lá. Chegue pra cá. Só tá aqui com ele, viu? Claudo, ele que vai fazer um spoiler dessa tela. Por favor, Claudo. Então, a música, ela oferece para a dança equilíbrio, na verdade. Então, é um quadro que conversa um com o outro. Na verdade, é um quadro só. Então, com a mão direita, a dança, ela recebe da música e ela oferece liberdade. E no final, eu tenho no quadro aqui essa junção da música e da dança, onde eu tenho liberdade, e o fato dessa figura estar sobre o cume de um monte, numa pegada surrealista, é para informar que em tudo isso eu tenho equilíbrio. E eu coloquei todos os estilos de pintura envolvidos nesse quadro. Eu tenho parte desse quadro aqui de elementos do cubismo, de Picasso. Eu tenho elementos aqui do abstrato, que me inspirei muito na infância, em Heraldo Lima, que é um trabalho bastante legal. Eu tenho essas informações das bandeiras aqui, lembram muito o Volpe, dos trabalhos contemporâneos. Tem o clássico aqui, que é de vários artistas da antiguidade. E eu tenho aqui uma informação que lembra Salvador Dalí, naquele quadro A Persistência da Memória, né, quando ele informa que com o tempo tudo se dilui, tudo se desconstrói. E a Estância, ela é rica, né? Nessa grande cultura do pintar. E aí a gente percebe, né, que Estância recebe a pintura de José de Dome, de Félix Mendes, de Heraldo Lima, de Robson Júnior, de Felipe Leite, de Robson de Fran, de Adonis Diniz, de Sulo, do bairro Bonfim, e hoje a pintura tão rica de Claudo. É divino. Quem chega sente, né, essa força maravilhosa que é a sua arte. Chega aqui pra gente conversar, Vitor. Vamos sim, agora mesmo. E para iniciar nossa fala, quem é Claudo? Eu trabalho com arte há 30 anos em Estância, na verdade. Na verdade, desde a infância, eu tinha 7 anos de idade, e meu primeiro contato com a arte foi estando na casa da minha avó, brincando como criança, e eu via meu tio desenhando, rabiscando alguma coisa. E de repente eu saí do quintal e percebi que ele estava desenhando a minha avó. E quando eu passei por trás dele e vi aquela cena, eu pensei, é isso que eu quero para mim. Então o seu tio teve um momento muito profundo e marcante na sua história, né? Sim, com certeza. Dentro da arte. E os primeiros rabiscos? Então, aí com 9 anos eu estava já desenhando. Na verdade, com 10 anos eu participei de um concurso de desenho na escola. Perfeito. E ganhei, então isso me deu uma clareza, cara, vai dar certo, né? É isso que eu gosto de fazer. E comecei a partir dos 10 anos de idade a rabiscar, né? Primeiro o grafite. O grafite, isso. O primeiro contato foi com desenho. Luz, sombra. Antes da internet, né? Então eu fui olhando para a televisão, pegando revistas, rabiscando, desenhando cadernos de colegas em sala. Lembra da primeira tela? A primeira tela já foi com 18 anos. 18 anos. Isso. O que na verdade já fazem mais de 30. Já fazem. Pintando, porque eu já tenho mais de 50. Isso. Tá jovem, viu? Tá jovem. De onde vem essa inspiração? Sobretudo de Deus, cara. Né? Quando Concordo. Quando eu penso assim, a criatividade de um Deus que é incrível nas suas infinitas formas e cores, né? A perfeição nos detalhes. Então, sobretudo em Deus, né? E depois você vai crescendo, é natural que você beba de pessoas que estão ao seu redor e você queira pintar como... Eu cresci pensando nisso, né? Eu vi as telas de Heraldo Lima. Perfeito. E os céus eram fantásticos, aquele céu abstrato, então eu cresci pensando. Eu vi os trabalhos de Félix Mendes, né? bem contemporâneo, fantástico. O trabalho dos Gêmeos também, Cosme e Damião. Muito regionalista. Então, esses trabalhos me inspiraram e me ajudaram a construir a minha parte artística técnica. A gente percebe, Claudo, que
que sua pintura fala muito, nos toca. E eu fui convidado por você para assistir um pouco da sua exposição que aconteceu, né, na igreja na qual... Na fonte. Na fonte, Isso. né? Na fonte na qual o senhor participa. Isso. Eu saí de lá harmoniosamente em paz. Que bom. De ver que bom. A sua pintura divina, né, trazendo informações de aconchego, de abraço, de alimento espiritual. Isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa exposição, dessas pinturas, dessas obras e como surgiu tudo isso. Então, Colossenses 1 aparece nessa última, o que eu chamaria de fase artística da minha vida, né? Cada artista tem... É coisa de artista, né? Coisa de artista. Isso, sim, artista vai entender o que eu estou falando. Verdade. Sobre fases que você define circular, transitar em uma área e de repente você muda. Então, nesse momento eu pensei, fui muito provocado a canalizar. Sempre, de alguma forma, você usa e tem parte sua nas obras, isso é um fato, né? Então, Colossenses 1 aparece, porque Colossenses 1, na verdade, é um capítulo bíblico que resume a vida e obra de Cristo. Ele apresenta Cristo como Redentor, ele apresenta Cristo como cabeça da igreja, como aquele que cria todas as coisas, né? Então, e como uma imagem de Deus também. Todo o capítulo inteiro fala sobre Cristo dessa forma. Então eu queria, de forma bem concreta, fazer uma apresentação do que a Bíblia apresenta desde a sua origem até o final, através das telas. Então eu uso hoje a arte como ferramenta para comunicar o reino. O reino. E assim, não é só essa comunicação do reino. Você acaba atraindo almas, você acaba trazendo o olhar dos jovens, né, dos adultos, enfim, dos adolescentes, e isso é muito importante. Eu fiquei perplexo quando eu vi essa tela que está aqui, né, Sim. atrás, porque é muito vivo, é muito, sabe, espiritualizado, é muita conexão. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa tela. Essa e essa. Pronto. Essa tela aqui é o propósito. Na verdade, é a tela que inicia a exposição, né? É uma poesia. É uma poesia. Né? De Davi, no Salmo 139, versículo 16, que diz assim: os teus olhos me viram, criatura ainda informe. Vocês percebem aqui a silhueta de um rosto, que na minha concepção artística é Deus olhando para a criatura antes mesmo dele nascer, dele ser formado. O texto diz: os teus olhos me viram, criatura ainda em formação, ainda um embrião. Aí o texto segue dizendo: e no seu livro todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles houvesse. Ou seja, Deus sabia da nossa existência, Deus sabia o que nós iríamos fazer e Ele escreve uma história para cada um de nós. Só que na montagem do livro eu coloquei algumas folhas soltas aqui para mostrar que, mesmo Deus criando uma história fantástica para a humanidade, o ser humano tem a liberdade de viver a própria história, né? E nessa escolha da vida livre, você pode até ter momentos de alegria, de prazeres, de conquistas, mas nunca você vai viver o propósito original, que foi aquilo que Deus realmente escreveu. É aquela história poética, divina, né? Antes de tu se formares dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já te consagrei. Isso. Perfeita obra, perfeita obra. Isso. E o nome da exposição? Colossenses 1. Todos os quadros apontam para Cristo, que é o centro da história cristã. E esse aqui? Bom, esse quadro aqui já é um quadro que é uma montagem de trabalhos. Sim. Ele, na verdade, não é a sequência desse quadro, né? Não é sequência. Eu coloquei apenas alguns dos quadros da exposição. Isso. São 10 quadros que contam a história, desde o propósito até a segunda volta de Cristo. Mas esse quadro especial é a resposta de Deus à queda do homem. Esse quadro aqui é a entrega. Nesse quadro eu pensei em formar, em um momento só, porque o texto base para esse quadro aqui é o texto de Filipenses 2, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, eu tenho a figura aqui do Cristo glorificado, sim, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou ele não quis ter vantagem alguma em ser Deus. Aí o texto diz assim: ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é um Cristo que, para resgatar o homem caído por conta das suas escolhas, ele abandona a sua glória e assume a postura de homem, e ele morre para que na sua morte esse pecado fosse sarado e o homem tivesse novamente acesso a Deus. A sua humildade, a sua espiritualidade, a sua forma de acolher, a sua forma de pintar,
é diferente. Quando eu entrei, né, na sua casa, eu percebi outra pintura e eu fiquei curioso, porque eu gosto da pintura abstrata, né? Eu gosto de passear entre aquela criação que as pessoas ficam presas sem saber o que está rolando e tentando entender. E eu fiquei fissurado, assim, visgado nesse quadro. O que ele representa? Esse quadro eu já pintei, ele tem acho que uns 10 anos mais ou menos, e eu sempre quis ter esse quadro em minha parede. Fiz em uma expectativa de venda, né? Ele representa a liberdade, é um quadro abstrato. São 2 pássaros. E na pintura abstrata você não precisa necessariamente ter a figura estética perfeita. O importante nesse quadro é a poética. A liberdade. A liberdade. Esse quadro é a liberdade. E uma das coisas que eu observo muito na sua pintura é que essa liberdade ela é colorida. Uma liberdade de respeito, uma liberdade de consideração ao outro, uma liberdade de expressão, sabe, totalmente amenas, suave. Isso é maravilhoso. Bom. E mergulhando ainda nessa grande forma da sua pintura, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse quadro. Bom, esse quadro é o quadro principal da exposição Colossenses 1, porque toda a exposição resume-se a uma palavra: o amor. Então o nome desse quadro é O Amor. O dilema era como pintar o amor. E eu pensei, quantas pessoas falaram sobre o amor, né? O amor foi citado através de poesia por Camões. Sim, né? sim. Por música através de Renato Russo. Mas eu pensei de que forma representar o amor, já que no passado Platão conceituava amor apenas como eros, que era desejo. Que era desejo. Amor naquela época era apenas eu desejo, eu conquisto, e ao conquistar eu descarto porque eu não preciso mais. Eu agora vou em busca de uma outra conquista. E fica muito limitado esse conceito de amor. Aí Aristóteles aparece e ele conceitua um pouco melhor o amor. Ele diz: amor não é só desejo, amor é alegria na conquista. É você conquistar algo e você valorizar aquilo que você conquistou. Aí vamos concordar que melhorou um pouquinho o conceito. Sim. Para Jesus, amor não é simplesmente desejo e nem simplesmente alegria na conquista. Para Cristo, amor é a alegria do amado. Então, nesse quadro, quando eu pensei em representar que figura eu representaria, uma cena para mostrar isso. Quando Jesus fala sobre isso, ele apresenta uma história, que é a história do bom samaritano. Do bom samaritano. Né, que é o homem que sai de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele é assaltado e ele fica como morto. Então, no quadro, eu coloquei, vocês percebem que tem a montanha e tem 2 figuras indo embora Sim. do quadro. O texto diz que passou um sacerdote que era um líder religioso, e ele despreza aquele homem, ele não para ajudar, ele tem a obrigação de ajudar, ele não para ajudar, e ele passa. E logo depois passa um levita, que era os músicos, responsável pelo serviço do templo. Perfeito. Ele também olha aquele homem que era judeu, deveria ajudar, e ele não ajuda. E o texto diz que por fim passa um samaritano, que era inimigo do judeu. O samaritano na Bíblia é aquele que é inimigo do cristianismo. Ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar, porque ele não tinha vínculo com Entendi. ele. E mesmo assim, aquele samaritano, por isso que a história é a história do bom samaritano. Do bom samaritano. Ele para e ele cuida daquele homem, ele coloca no seu animal, leva até um hospital, coloca lá, paga pelo serviço e avisa: amanhã eu venho visitar esse homem. E se eu precisar pagar mais alguma coisa amanhã, eu venho e pago. Então esse tipo de amor, o amor que não espera algo em troca, é esse o amor que Cristo apresenta. Amor de verdade não é a minha conquista, não é a minha alegria na conquista, não é eu desejar simplesmente. Amor de verdade é a alegria do outro, esse outro está bem. Então esse quadro, na minha opinião, é o quadro que representa o amor. O amor. A gente quer lhe agradecer em nome de tudo que é sagrado, em nome de tudo que é artístico, em nome de tudo que é arte, e dizer que estar perto de você é aprender todos os dias algo bom. Eu saio daqui totalmente, meu irmão, rico de sabedoria. Já que você aí, né, agora está aprendendo um pouco sobre a cultura estanciana, você poderá beber muito mais ainda da nossa estancianidade. Seja você mais um estanciano à beça.